Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu povo. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Eu sou o Marcos Felipe, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo dessa semana eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa série que está chamando a atenção. Eu mesmo maratonei durante todo o final de semana, Love, Victor. Então depois da vinheta eu volto para comentar o que foi que eu achei dela. Então vamos lá, antes de eu começar a falar da série que eu maratonei o final de semana inteiro, gostei muito. Eu queria que você se inscrevesse no canal, tocasse no sininho aí para receber as notificações e desse um joinha aí no vídeo, tá certo? Se você não gosta de spoiler, vai lá, assiste a série e depois volta. Mas se você não liga muito, então continua aí assistindo o vídeo, tá certo? Mas quando tiver um grande spoiler, eu vou alertar vocês, tá ok? Aí vocês mudam, vão mais pra frente um pouquinho do vídeo e continuam assistindo, tá certo? Antes de eu explicar o que foi que eu achei da série, né? Antes de comentar, vocês precisam entender qual é o universo que essa série se passa. Ela se passa no universo Com Amor, Simon, um filme que fez bastante sucesso em 2018. Mas o que muita gente não sabe é que o universo de Com Amor, Simon é baseado neste livro aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Simon versus a Agenda Homo Sapiens. O filme é baseado neste livro, que segue a mesma história mais ou menos com algumas adaptações. Por que eu estou contando isso? Por exemplo, esse livro eu comprei antes do filme e é muito bom. Só que o que acontece? Como o filme fez bastante sucesso, o que foi que eles fizeram? Repaginaram a capa, botaram lá o Simon na capa, né? O ator, esqueci o nome do ator, enfim. E colocaram Com Amor, Simon. Então, quando você vê o livro Com Amor, Simon, na verdade é o roteiro do filme. Porque o livro que o filme foi baseado é esse. E tem algumas diferenças que trazem realmente peculiaridades tanto para o filme como para o livro. Se você gostou do filme e tem o Com Amor, Simon comprou o livro, que é o do roteiro do filme, se eu fosse você eu comprava Simon versus a Agenda Homo Sapiens. Então o livro se passa, né, o Simon todo mundo já conhece, é um adolescente que é gay e ele está tentando se encaixar naquela sociedade, naquela escola de Creekwood, é o nome da cidade, que é localizada lá no estado de Atlanta, nos Estados Unidos. E uma coisa que eu queria iniciar para vocês contando que eu achei bastante legal é assim, que quando uma outra série ou alguma coisa é baseado em algo que já existe, eu acho legal quando tem referências, né? O fanservice que todo mundo gosta. E o legal de Love, Victor é que tem isso. Então lá vai o primeiro spoiler. A série começa justamente com o Victor conversando com o Simon através de uma rede social que eu acho que é o Instagram, né? Eles não colocam bem, mas eu acho que é o Instagram. Então a série já começa assim, fazendo essa ligação com o universo do filme, com o universo do livro. É muito bacana, porque como a Fox é quem produz a série e produziu o filme, então o Victor, quando escreve para o Simon, digita para o Simon, passa cenas do filme. É muito bom, porque quem assistiu o filme, quem gostou, acaba relembrando. Então ele fala que o Simon é uma lenda dentro do colégio, que todo mundo sabe da história da roda gigante, do primeiro beijo que ele deu, enfim. E aí a gente meio que fica assim, meu Deus, será que vai ser uma repetição do filme? Como é que vai ser isso? E aí a gente começa a conhecer, depois que ele escreve pro Simon dizendo que a vida dele é um saco, que ele queria muito que a história dele fosse igual ao Victor, né? Disse pro Simon que queria muito que a história dele fosse igual, né? Mas ele sabia que não ia ser igual, porque ele tem uma família religiosa, porque ele tá chegando numa cidade que ele não conhece, porque a série começa assim, o Victor se mudando para Atlanta. Ele e a família são do Texas, é uma família latina de origem colombiana, então eles se mudam. Aí tem um motivo que eu não vou explicar porque eles se mudam para Atlanta, que também é enfim, não vou dar o spoiler, mas é muito bom o motivo que eles se mudam, é muito interessante. E aí ele vai contando isso pro Simon, né? Que a família é muito religiosa, que é de origem latina, que ele tá se mudando, que não conhece ninguém, enfim. E que a vida dele não tem nada a ver com o Simon, mas ele gostaria que fosse. Então, eu fiquei meio com o pé atrás. Eu digo, vai repetir a história do filme? Será que não vai? O que é que acontece? E aí nós somos apresentados a esse universo do Victor, né? Com a mãe, o pai, ele tem um irmão do meio e um irmão mais novo. Vale lembrar que o Simon só tinha uma irmã mais nova, né? Se não me engano era irmã mais nova ou era irmã mais velha? Não, acho que era irmã mais velha. Então dentro desse universo do colégio a gente tem um vizinho dele, o Félix. A gente tem a Mia, que vai se tornar namorada dele. Olha os spoilers que eu tô contando, viu? Eu disse que o vídeo tinha spoiler. A gente também tem, anotei aqui o nome, tem o André e tem o Bendy. Não é Vendi da Miss Vendi, não.
Enfim, eu não vou contar um pouco desses personagens porque eu quero me prender na história. Então, nos 2 primeiros episódios, o Victor ele tenta se encaixar dentro desse universo do Simon, querendo que a história se repita. E aí o que eu acho interessante e o que foi que a série me prendeu é que no segundo episódio ele se toca que a vida dele não é igual a do Simon. Que ele precisa contar a história dele dentro do colégio, que ele precisa viver a própria história. E aí a série fica interessante. Porque, por exemplo, eu vou repetir de novo, tem spoiler no vídeo, ele começa a namorar a Mia. E aí ele descobre que realmente gosta dela e é bacana os episódios em que os dois passam junto, porém ele trabalha com um Bendy, que é um outro adolescente que mexe muito com os sentimentos dele, então ele fica muito nessa dicotomia assim, a Mia por um lado, o Bendy do outro, e aí me lembra muito um filme que foi lançado este ano pela Netflix, que é o Alex Strangelove. Se você ainda não assistiu, assista, porque é muito parecido com um filme essa série, né? Ela sai totalmente do universo, desse universo e parte para um outro. E aí, gente, a história é muito parecida. Se você assistiu, comenta aqui embaixo. Se você não assistiu, assista, que você vai ver que é muito parecida com a história do Love Victor. Né? O Alex também tem uma namorada e aí ele vai se aceitando, né? Vai descobrindo o mundo LGBT, que ele é meio receoso, enfim, por todas as coisas que os LGBTs sofrem. E é muito parecido, né? Inclusive no filme ele tem uma namorada eu ia falar o Simon. E o Victor também tá namorando a Mia. E aí tem vários desenrolos. E aí vem o maior spoiler de todos para quem lê o livro, para quem assistiu o filme. Então se você não viu nada disso ou não quer saber, pula agora. Que o spoiler é o seguinte, o Victor, todo o episódio, ele conversa com o Simon e vai tirando dúvidas, algumas coisas. E o Simon até diz, que legal que você tá namorando a Mia. Enfim, não tem nada assim que ele tá empurrando o Simon, não, se você é gay, vai ser gay. Não, ele diz, vai, experimenta as sensações que você tem que experimentar, vive o que você tem que viver. E até que tem uma hora que ele enche o saco e diz assim, Simon, vou te visitar em Nova York. E aí a gente tem o encontro do filme com a série. Quem assistiu o filme de novo, quem lê o livro, fica muito empolgante. Então o Victor acaba conhecendo o Simon e o Simon acaba apresentando ele. E aí é muito interessante porque o Simon tem o Brian, o namorado do Simon, e aí ele tem outros amigos com quem ele divide o apartamento. E o Victor acaba descobrindo que o Simon, que esses amigos, todos esses amigos do Simon, sabem da história do Victor. Né, sabem da história dele, da Mia, enfim, do cara do Bendy, enfim, ele fica muito puto. E aí, quando ele vai conversar com o Simon diz assim, olha, você precisa entender que você faz parte de uma comunidade. E quando você mandava as mensagens, a gente não ficava rindo. Porque você tem que entender o seguinte, você acha que a sua família é perfeita como eu achava que a minha era. Você tem uma família religiosa, eu não tenho. Aí ele fala lá o nome do personagem, mas fulano tem. Então ele iria lhe ajudar nessa parte. Eu nunca namorei uma menina, mas o Brian, né, que é o namorado do Simon, já namorou. Então ele poderia lhe ajudar desse jeito. Então ele tenta mostrar ao Victor que ele faz parte de uma comunidade, né, e que você ser gay, você não tem um estereótipo pronto. Você pode ser do jeito que você quiser. Então o Victor conhece, né, as POC, as afeminadas, as trans, as lésbicas. Ele conhece todo esse cenário LGBTQI+, de Nova York. E aí ele se aceita. Ele, eu posso ser gay, mas eu posso ser do meu jeito. Não precisa entrar em estereótipo. E aí ele volta para a cidade e acontece muitas coisas que eu não vou falar, né? O maior spoiler que eu poderia dar é esse encontro do Victor e do Simon. É muito bacana. Eu vou dizer mais uma vez, eu fico muito feliz quando tem um derivado de um filme ou de uma outra série, de qualquer coisa, que tem esse encontro do original, né, e o derivado, porque todo fã quer isso, né? Gente, fanservice serve para essas coisas. Então, um ponto positivo que eu achei pra série foi isso, sabe? Que ela sai um pouco do universo e diz assim, a história do Simon já foi, o Victor, né? Como todo mundo que assistiu o filme, que leu o livro, viu, quer que a história seja parecida com a do Simon, mas assim, não, você tem que viver a sua história. A história do Simon é totalmente diferente, cada um tem a sua vida, cada um tem os personagens, e aí eu acho bacana isso, porque desse episódio, eu acho que tem mais 3 episódios depois desse, quando ele vai pra Nova York, e aí ele começa a dizer, não, eu tenho que escrever a minha história, é muito bacana.
Resumindo, ela é uma série que ela é feita para adolescentes, mas adultos podem assistir, né? Eu assisti, gostei muito. Como eu disse a vocês, é uma série leve que dá para você no final de semana assistir tranquilamente. São episódios entre 25 e 30 minutos. É uma série água com açúcar. Então muitas vezes ela parece ter um texto bobo, um texto assim que você já sabe o que vai acontecer, mas se a gente conhecer os personagens a fundo e prestar atenção nos diálogos, acaba se tornando interessante, não fica água com açúcar. E um lado positivo que eu achei muito da série também é ela ser água com açúcar. Porque ultimamente a gente tá tendo tanta série de adolescentes com assassinato, com intrigas, com brigas, com isso, com aquilo, né? Coisas tão pesadas, né? Que fazem sucesso, né? As séries estão, inclusive muitas da Netflix, tem meio esse pano de fundo. E a gente tem uma série assim que trata das relações humanas, da relação entre amigos, né, do próprio Vitor entrando, né, nesse mundo, se autoconhecendo, a relação entre os pais dele. Depois a gente vai, no final, no decorrer dos episódios, a gente vai vendo que os amigos dele também têm relações complicadas com a família, bem no estilo Dawson's Creek, eu acho. Eu achei Love Victor bem nessa pegada assim. E é bom pra gente poder aliviar um pouco dessas outras séries que tem adolescentes que são, né, como eu disse a vocês, enredos pesados. Então eu gostei muito, né? A série não chegou ainda aqui no Brasil, lógico, né, que eu baixei, né, mas tem sites, vários sites aí que já tá com ela completa, também já tá toda aí legendada. Então se você lê o livro, se você assistir o filme, você também vai gostar da série e eu recomendo porque é um texto muito bom, os personagens também são muito bem escritos e eu acho que para esse tempo que a gente está vivendo, onde está faltando tanto amor, da gente entender o outro, da gente compreender o outro e se compreender, Love Victor também traz todos esses aspectos humanos e é muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.